Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano e estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco mais sobre matemática financeira com HP 12C. A gente vai ver hoje o uso de três teclas interessantes. A tecla porcentagem, variação percentual e percentual de um total. Só que antes disso, é interessante recordar com você o conceito de porcentagem. O que vem a ser uma porcentagem? Quando escrevemos, por exemplo, 10%, isso aqui nada mais é do que uma razão de denominador 100. Ou seja, 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. Por isso o nome porcentagem é uma divisão por 100. Então, 10% é a mesma coisa que 0,10. Quando eu escrevo dessa forma, nós falamos que é a forma percentual. Quando eu já escrevo dessa maneira, nós chamamos de forma decimal. Mas escrever dessa maneira ou dessa outra é a mesma coisa, porque eles são sinônimos. Bem, já que você recordou que vem a ser porcentagem, deixa eu fazer uma pequena colocação. Tanto faz você escrever uma forma percentual ou decimal. Isso aí é questão de gosto, é questão de prática. Então, você escrever 10% ou 0,10 fica a seu critério. Você escrever 5% ou 0,05 fica a seu critério. O que interessa é você saber transformar de percentual para decimal e de decimal para percentual. Ou seja, se eu tenho um valor percentual do tipo 5% e eu quero a sua forma decimal, basta que você divida por 100. Então, 5% é a mesma coisa que 0,05. E ao contrário, se eu tenho um valor decimal do tipo 0,105 e eu quero expressar isso aqui na forma percentual, basta que eu multiplique por 100%. Então, 0,105 vezes 100%, eu teria 10,5%. Forma percentual, forma decimal e forma percentual. Do percentual para o decimal, eu divido por 100%. Do decimal para o percentual, eu multiplico por 100%. Bem, já que você recordou o conceito de porcentagem, para calcular a porcentagem com HP, a sua tarefa fica um pouco mais facilitada. De que maneira? Digamos que eu te faça a seguinte pergunta. Quanto que dá 7% de R$380? Então a pergunta é 7% de R$380. Quanto daria 7% então desse valor? Se você não fosse usar a função da HP, eu simplesmente faria a seguinte conta. Pegaria a parte decimal, 7% é 0,07, e multiplicaria por 380. Ao efetuar essa conta, eu vou ter o resultado de 7% de 380. Mas já que a HP oferece a tecla porcento, nós iremos agora realizar a mesma conta usando a função da HP. De que maneira? Bem, como eu quero calcular 7% de 380, eu vou entrar com o valor desejado, 380, e vou apertar a tecla Enter. Digito agora 7%. Assim que você digitar 7%, você terá como resultado R$ 26,60. Veja que dessa maneira a sua conta ficou muito mais fácil, muito mais prática. Então, nós usamos a tecla porcentagem dessa forma. Vou te fazer então agora uma próxima pergunta para você tentar resolver. Vamos lá. Quanto vale ou quanto que dá 15% de R$ 1.430? Bem, utilizando HP, a nossa tarefa fica bastante simplificada. Basta que você entre com o valor e calcule o percentual em cima disso. De que maneira? 1.430. Aperto a tecla Enter e, em sequência, 15%, que automaticamente no seu visor irá aparecer o resultado R$ 214,50. Então veja que calcular porcentagem usando HP 12C é uma tarefa bastante simples. Bem, já que você entendeu como usar a tecla porcento para HP,
partiremos agora para a tecla que está ao lado da tecla porcento, ou porcentagem. É a tecla chamada variação percentual. Calcular a variação percentual com HP é uma coisa também bastante simplificada e bastante útil no seu dia a dia. Digamos que você seja uma pessoa que diariamente ou uma vez por semana frequente o supermercado. Você é casado, pai de família, toda semana vai lá e compra tomate. Tomate custava R$ 4,00 o quilo. Tomate custava R$ 4,00 o quilo. Na semana seguinte, por um motivo qualquer, ele passa a ser vendido por, digamos, por exemplo, R$ 10,80. Lógico, você leva um tremendo susto, porque o tomate custava R$ 4,00, agora custa R$ 10,80. Mas a pergunta seria a seguinte: qual a variação de preço? Eu consigo associar variações no preço, seja para mais ou para menos, a uma variação percentual. Então, para calcular quanto que variou percentualmente falando, nós procedemos da seguinte maneira. Eu entro com o valor inicial, digito 4 e aperto a tecla Enter e entro com o valor final de 10,8. Quando você apertar a tecla variação percentual, a HP entende o seguinte: eu tinha um valor de R$ 4,00 e ele passou para R$ 10,80. Isso é um acréscimo. Eu consigo associar esse acréscimo a uma variação percentual. E teremos então 170 no visor da máquina. Ou seja, em uma semana, esse preço variou em 170%. É assim que calculamos com a nossa HP variações percentuais. Esse foi um exemplo de um acréscimo, mas o pensamento é similar no caso de um desconto ou um decréscimo. Observe o próximo exemplo. Digamos que você estava paquerando uma camisa bacana, polo, aquela camisa sonho de consumo. E a camisa custava R$ 140. Um belo dia, você passando em frente à loja, você olha a vitrine e está lá uma plaquinha de promoção. O que era R$ 140, agora na promoção você paga R$ 63. Ou seja, aquela camisa que você tanto queria, de R$ 140, está sendo vendida agora a R$ 63. Ou seja, eu consigo associar essa variação no preço a uma variação percentual. Como aqui no caso eu tenho um decréscimo, a minha variação percentual será negativa, indicando que nesse caso eu tenho um desconto. Como eu calculo? Simples assim. 140, Enter. 63, variação percentual. Quando você apertar a tecla variação percentual, no seu visor aparecerá um sinal negativo. Esse sinal negativo significa que houve um decréscimo, ou seja, nesse caso, um desconto de 55% no preço da camisa. Então, pessoal, usar também a tecla variação percentual não é nada muito complicado. Porcentagem, variação percentual, eu acho que o conceito é bem simples. E agora, a terceira e última tecla dessa nossa aula, desse nosso bate-papo, é a tecla logo à esquerda. Eu vi porcentagem, variação percentual e agora veremos percentual de um total. A tecla percentual de um total já deixa bem claro o que nós queremos. Nós queremos calcular um percentual em relação a um total. Ou seja, esse valor corresponde a quantos por cento do valor total. Então, imaginemos a seguinte situação. 3 amigos decidem abrir uma sociedade. Pedro, Juca e José. Pedro vai entrar nessa sociedade com R$ 450 mil. Já o nosso amigo Juca, ele vai entrar na sociedade com um aporte de R$ 1.350.000. Então essa é a participação do Juca na sociedade. Já José entrará com R$ 1.200.000. Então, pessoal, nós queremos saber qual a participação de cada um dos sócios em termos percentuais dentro da empresa. Primeira coisa, se nós somarmos a parte que cada um tem na empresa, nós teremos um capital total de R$ 3 milhões. Ou seja, os 3 sócios abriram uma sociedade,
Cada um entrou com um valor, cada um entrou com uma parte na sociedade, totalizando um capital total de 3 milhões. Então, essa empresa tem um capital social total de 3 milhões. E eu quero saber, em termos percentuais, quanto que cada um, digamos assim, tem da empresa. A tecla já nos dá uma dica. Percentual do total. Ou seja, eu tenho o valor total e eu quero saber, em termos percentuais, a participação do Pedro, do Juca e do José. Muito simples. Façamos o seguinte. Bem, a primeira coisa é você entrar com um valor total. No caso, 3 milhões de reais. Então, digitamos 3 milhões e apertamos a tecla Enter. Eu quero saber qual a participação do Pedro na empresa. Vou entrar com o valor investido por Pedro, que foi de 450 mil, e aperto a tecla percentual do total. Ou seja, em termos percentuais, qual a participação do Pedro na empresa? Ao apertar variação percentual, teremos 15%. Ou seja, Pedro detém 15% da empresa. Simples assim. O próximo passo agora é calcular, por exemplo, a participação do Juca. Primeira coisa, entrar com o valor total, 3 milhões, e apertamos a tecla Enter. Feito isso, vou entrar com o valor investido por Juca, que foi 1.350.000, e aperto a tecla percentual do total. Ao apertar percentual do total, teremos 45%. Ou seja, o nosso amigo Juca detém 45% da empresa. Logo, o José possui 40%, porque 45 mais 15, 60. Para 100%, 40% seria a participação do nosso amigo José. Mas se você quer confirmar, sem problema algum. 3 milhões, aperta a tecla Enter, e a participação do José, que é 1.200.000, percentual do total. Feito isso, com certeza aparecerá 40%. Então veja que a tecla percentual do total também é uma tecla bastante interessante. E só para finalizar, um último exemplo. Digamos que eu pergunto o seguinte. Eu pergunto para você, 43,75 centavos, R$ 43,75, corresponde a quantos por cento de R$ 350? Então, quero saber, em termos percentuais, quanto que esse camarada corresponde de 350. É o percentual de um total. Ou seja, 350, aperto o Enter, que é o meu valor total, e digito agora 43,75, percentual do total. Ou seja, esse valor corresponde a 12,5% de 350. Bem, pessoal, dessa forma a gente encerra esse conceito básico de porcentagem, variação percentual e percentual de total. São conceitos simples e teclas bastante interessantes no nosso dia a dia. No mais, convido a você a se inscrever no nosso canal para que a gente possa continuar produzindo vídeos de qualidade e não se esqueça jamais. Tamo junto!